Com mudanças e depois de muita discussão, a proposta de reforma tributária pode ser votada hoje a partir das 6 horas da tarde na Câmara dos Deputados. Ontem, após a pressão de governadores, prefeitos e setores da economia, o relator da PEC, Aguinaldo Ribeiro, alterou o texto e decidiu, entre outros pontos, isentar os itens da cesta básica, ampliar o período de transição para a criação do IVA dual e reformular o chamado Conselho Federativo, que vai centralizar a arrecadação de impostos estaduais e municipais. Na espera da votação e para garantir mais apoio na Câmara, o governo Lula bateu o recorde na liberação de emendas. Nossa, a gente já ouviu essa história antes, hein? E bem recentemente, parece. Foram mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais em um único dia, o maior valor desde o início do mandato. Republicanos, que poderia votar contra o projeto, fechou questão e agora, nossa, vai apoiar a proposta. Coincidência, né? O partido conta com 41 deputados. Ainda nessa quarta-feira, a Fiesp lançou um manifesto ao lado de mais de 130 entidades para defender a aprovação da PEC. Nesse manifesto, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo afirma que o Brasil tem pressa e precisa de mais investimentos e menos burocracia. A gente tem informação chegando ao vivo direto de Brasília, sempre com ele. Conta tudo, João Pedro Melo. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, você falou a respeito de liberação de emendas, é assim, né? Normalmente pagou, levou. E essa agora é a expectativa, então, né? Foram liberadas as emendas, a expectativa é de que seja votado hoje esse texto com relação à reforma tributária. A expectativa criada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele tem articulado para um esforço concentrado ao longo dessa semana. Ontem teve uma sessão muito longa, foram lidos relatórios, todas essas questões, mas votação em si ainda não rolou. A sessão de hoje está marcada para 6 horas da noite, mas a partir das 11 horas da manhã já vai ser discutido esse texto, né? Ontem a gente teve mais um dia de intensas negociações. O deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou uma nova versão dessa reforma e entre os principais pontos o parecer prevê a unificação de 5 tributos, 2 federais, 1 estadual e 1 municipal. Em substituição serão criados 2 impostos de valor agregado, chamado IVA dual, com gestão da União, e outro compartilhado entre estados e municípios. Os critérios para a distribuição dos votos do Conselho Federativo, órgão responsável por centralizar a arrecadação, ficaram de fora desse relatório e ainda vão ser definidos. Bom, o esclarecimento da divisão é uma das principais reivindicações de governadores e prefeitos. Eles estão temendo aí uma perda na receita. Durante o dia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está aqui em Brasília para negociar, apontou para a necessidade de pequenos ajustes no texto. Ao lado dele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa proposta é essencial para o Brasil. Não é novidade que o governador Tarcísio tem se manifestado a favor da reforma, mesmo sabendo que São Paulo terá um desafio de curto prazo, sobretudo, e que está disposto a enfrentar, colocando os interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias, o que é muito importante, pensando no futuro do Brasil, e trouxe à nossa consideração alguns pontos que já são de conhecimento público para a nossa ponderação. Nossa atuação tem sido técnica, no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. É um jogo de ganha-ganha. Aqui todo mundo vai ganhar, porque o Brasil vai ganhar. O relator Aguinaldo Ribeiro manteve a alíquota de destino sobre as operações, ou seja, onde o produto é consumido. Também continua no texto chamado cashback tributário, é a devolução de imposto para famílias de baixa renda. A cobrança de IPVA para veículos como jatinhos, lanchas e iates também continua. Até agora, os deputados já apresentaram 219 emendas, ou seja, sugestões aí de alterações nesse texto. Há ainda uma série de demandas de setores, como de serviços e do agronegócio, e diante da pressão que vem também do setor de serviços, como supermercados, o relator propôs zerar a alíquota para os itens da cesta básica. Segundo o texto, uma lei complementar vai definir quais serão os produtos destinados à alimentação, que farão parte dessa cesta. Outro ponto que ainda pode alterar a proposta dessa reforma é a situação da Zona Franca de Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu a preservação de um regime de isenção de tributos diferenciado
para a região até o ano de 2073. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a gente sabe que são necessários 308 votos, são 2 turnos de votação. Na Câmara dos Deputados, inclusive, já foi montado aquele esquema, né, com algumas cabines ali do lado de fora, e essa tramitação, como a gente sabe também, não deve ser fácil. Ontem, inclusive, a gente acompanhou algumas entrevistas em que se falava que pelo menos 198 municípios do país não serão beneficiados com essa reforma tributária. E esses municípios é que estão ali brigando, né? Um número pequeno, se a gente for analisar a quantidade de municípios de fato que a gente tem no país, mas esses municípios aí estão brigando e estão, por enquanto, atrasando essa votação. Isso é o que a gente tem. O que ainda a respeito dessa questão, né? Arthur Lira confirmou que essas negociações devem seguir ainda ao longo do dia de hoje, e a reforma tributária deve ser votada, inclusive antes de outras pautas econômicas importantes, como a nova regra fiscal e também o projeto de lei do CARF. Esse projeto de lei do CARF, a gente lembra, estava trancando a pauta, ainda é preciso uma negociação para, de fato, essa reforma ser votada antes dele. João Pedro, 2 considerações. Primeiro, Tarcísio de Freitas colocou o pé no freio, né? Percebeu ali que o empresariado paulista é majoritariamente a favor da reforma tributária, apareceu ao lado de Haddad, aliás, mostrando um jeito muito diferente de fazer política, de ser o mentor, entre aspas, tá? Jair Bolsonaro. Embora ainda se considere um bolsonarista, Tarcísio de Freitas faz política, né? A relação dele com Haddad, aliás, 2 candidatos que se digladiaram na eleição para o governo do estado, é uma relação cordial, cortês, civilizada, né? A gente não vê ninguém chamando o outro lá de vagabundo, de calça apertada, fazendo meme na internet. E 2, sendo bem sucedido Arthur Lira nessa empreitada, nessa blitzkrieg, para conseguir fazer com que a reforma seja aprovada na Câmara, como é que fica agora com o recesso o calendário da reforma no Senado? Quando é que a gente pode ter uma votação por lá? Olha, previsão de que no Senado ela seja votada a partir do dia 1º de agosto, né? Mas isso a gente vai lembrar, tem esse recesso no meio do caminho, ainda tem a questão da discussão, todo esse ponto precisa ser analisado, porque no Senado não vai ser uma tramitação fácil, assim como também não foi na Câmara. É um texto que precisa de análise, precisa passar, entrar na verdade ali por uma comissão, então toda essa questão precisa seguir o rito normal, né? O Pacheco já vinha falando sobre isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, então é uma questão que pode ser demorada. O governo quer aprovar a toque de caixa, mas não é bem assim. Pelo menos aí, mais ou menos, na minha expectativa de quem está aqui analisando, mais um mês e meio de análise antes, de fato, desse texto ser aprovado no Senado. Agora, João Pedro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou muito claro que só coloca em votação quando tiver convicção de que esse projeto passa, de que há votos suficientes na Câmara para que o projeto de fato seja aprovado. Pelo que você percebe aí nos bastidores e com essas alterações, com essas mudanças recentes no texto, a gente pode entender que hoje coloca para valer em votação, nem que a gente acompanhe aí uma votação que se estenda ou uma sessão que se estenda até madrugada dentro, eventualmente? Olha, a questão é que normalmente o Lira, ele não coloca a matéria para perder, né? Então, se ele vai colocar, ele já tem certeza que tem os votos garantidos para que ela seja aprovada. E, normalmente, quando isso acontece, a gente nem tem uma sessão muito longa, não. Como já foi costurado o acordo ali, antes, de fato, de começar a sessão, é muito rápido. Coloca em votação, aprova em um turno, discute-se ali algumas questões, passa um tempinho, eles fazem a quebra do interstício, né, que a gente chama, ou seja, aquele prazo de 5 sessões para que seja votado o segundo turno, vota ali o segundo turno no mesmo dia, rapidamente, e aí o texto normalmente é aprovado. Isso já aconteceu com algumas outras PECs, a gente lembra, inclusive, aquela PEC que o governo propôs, né, logo ali no período de transição, foi nesse mesmo sistema, não tinha voto, Lira conseguiu um acordo e aí já colocou para votar porque conseguiu, de fato, o número de deputados. Então, essa é a tendência de que ele coloque a matéria só quando tiver certeza que já tem ali pelo menos 315, 316 votos para não correr nenhum tipo de risco. Só que até chegar nesse período, essa é uma questão que demora, viu? Muitas negociações, muitas reuniões, tanto na sala da presidência como até mesmo ali dentro do plenário, nos bastidores ou na coxia, né? Como a gente diz normalmente aqui em Brasília. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. Valeu, até mais, pessoal.
pessoal. Sabe que a Sheila estava falando disso, né, fora do ar, de o Haddad ter essa postura diferente do Bolsonaro, né, de dar o passo à frente, mas tem algo. O Tarcísio, desculpa, Isso. o Tarcísio. Mas tem um ponto que ele mantém muito, né, a congruência com aquele antigo governo. É deixar as coisas para trás, né? Parece que ele já soltou a mão do Bolsonaro e seguiu em frente, assim como o Bolsonaro fez com muitos aliados ao longo dessa trajetória dele, né? À frente da presidência, à frente da direita e tal. Então, quanto a isso, existe ainda, né, Ele se uma manifestou relação. a favor de Bolsonaro no dia da inelegibilidade, mas de fato, ele tenta não manter os dois pés naquela canoa do bolsonarismo. É interessante, ele transita bem, ele tá sabendo, ele entrou na política sabendo como faz política, né? Aqui, que é lidar com os dois lados, não deixar os dois pés num canto, nem dois pés no outro, mas fazendo articulação. É interessante ver esse movimento. Bolsonaro deixava os dois pés no peito. Mas é interessante ver esse movimento porque nada é de graça, né? Nada, esse comportamento aí também tem a ver com as próximas pretensões eleitorais de Tarcísio, né? Então, para a gente ficar de olho e acompanhar esses movimentos e esse comportamento é interessante. Muito embora ele já tivesse uma diferença em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que de uma característica própria mesmo, de ser muito mais sereno nos seus discursos, de ser mais conciliador em alguma medida. Ainda assim, ele não larga a mão completamente do Bolsonaro, até porque conta com uma base de apoio de eleitores ainda que apoiam o ex-presidente da República, né? Então fica de olho também nisso. Piscadelas pra direita. Ninguém segura a mão de ninguém ou ninguém larga a mão de ninguém, não entendo direito, né? Segura Vamos um ver. lado quando precisa, o outro também. Uma mãozinha, né? Um dedo, uma mão. Precisou daqui, deixa a outra segura livre. ali. Exatamente. Bem, ontem quarta-feira, né? Ainda antes da votação da reforma tributária, o presidente Lula deve promover a troca que estava prevista no Ministério do Turismo e assim garantir mais apoio na Câmara. Assunto dessa quarta-feira, expectativa é de que, Daniela, eu tô perdida nas datas, né? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Vamos lá. Foi assunto na quarta, é assunto hoje, vai continuar sendo nos próximos se dias. saiu bem. A expectativa é de que Daniela Carneiro, que vinha balançando no cargo, entregue o posto e seja substituída por Celso Sabino, do União Brasil. O partido conta com 59 deputados e, apesar de controlar 3 ministérios, não tem entregado os votos esperados pelo governo. Ontem, a informação sobre a saída de Daniela Carneiro foi antecipada pelo próprio marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. Só que tem uma troca. Em troca, o Palácio do Planalto teria prometido financiar a construção de um hospital do câncer e um instituto federal na cidade da Baixada Fluminense. A reunião entre Lula e Daniela Carneiro está marcada para as 3 da tarde. Lembra muito bem aqui o nosso ouvinte Poti, que o Tarcísio recentemente autorizou, né, o batismo de uma obra pública, de uma estrada em São Paulo, com o nome do Erasmo Dias. Erasmo Dias, aquele militar que, enfim, ficou conhecido pela repressão ao movimento estudantil no final da década de 70. Esse é o momento em que ele dá uma pisadinha com mais força na canoa do bolsonarismo, que ele joga um bife. Aqui, ó, gente, tô aqui, viu? Ainda tô aqui, né? Ele joga ali um copo de sangue pro eleitor mais sectário, mas que tem dado piscadelas pra direita, digamos, mais civilizada, isso tem sim. Em frente, nesta quarta-feira, o presidente garantiu a permanência de Nízia Trindade no Ministério da Saúde. A pasta vinha sendo desejada principalmente pelo Centrão em troca de apoio ao governo no Congresso. Mas, segundo Lula, a ex-presidente da Fiocruz fica e está fazendo, segundo o presidente, um ótimo trabalho. Nízia Trindade é a primeira mulher a comandar o Ministério da Saúde. Por isso, companheira Nízia, eu queria te dar os parabéns. A semana passada, eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da Saúde. Todos eles foram extraordinários. Mas precisou uma mulher
para fazer mais e fazer melhor do que todos nós fomos capazes de fazer. As declarações de Lula foram feitas durante a Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília. No mesmo evento, o presidente voltou a criticar a gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19 e enalteceu o trabalho de profissionais do SUS, que, de acordo com ele, foram os responsáveis por salvar a vida de milhões de brasileiros. Graças a vocês, graças ao SUS, graças a todos os profissionais de saúde, a gente não chegou a 1 milhão de mortos nesse país ou mais, porque o negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte das 300 mil mortes, das 700 mil que morreram nesse país, porque as pessoas morreram por falta de atenção, pelo negacionismo, por falta da vacina, por falta de respirador. Ou seja, as pessoas morreram porque esse país, em algum momento, teve um governo que não era um governo, era um genocida, colocando em prática a mais perversa atitude com relação ao ser humano. Ainda durante o evento, o Ministério da Saúde garantiu o pagamento do piso salarial da enfermagem retroativo a maio. O valor será de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares. Na semana passada, o Supremo considerou constitucional o projeto aprovado pelo Congresso e determinou que o piso seja pago com recursos federais. Outros destaques do dia. O coach Pablo Marçal se diz um perseguido político depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal e nega qualquer irregularidade na campanha eleitoral do ano passado. Mais informações com Thiago Muniz. O treinador motivacional Pablo Marçal afirma ser vítima de perseguição política depois de ser alvo de um mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. A operação apura os crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro. As supostas irregularidades estão relacionadas às eleições do ano passado, quando o coach tentou sair candidato à presidência pelo PROS e depois mudou o registro para deputado federal. Segundo as investigações, Marçal e um sócio fizeram doações milionárias às campanhas e uma parte dos valores voltou às empresas deles. Marçal negou a suspeita, admitindo que tem uma empresa de aviação, mas dizendo que teria pago as despesas de voo da campanha com recursos próprios. Eu e alguns sócios fizemos doação na minha campanha, na nossa campanha de presidente. Usei o dinheiro para pagar avião, que é meu avião, do meu grupo empresarial. E estão chamando isso de uma inovação de sei lá o que aí. E eu estou me declarando oficialmente um perseguido político. Vou comunicar a organizações internacionais. Tenho o meu respeito pela justiça eleitoral. O que eles quiserem de documento eu mesmo vou fornecer. Nunca me pediram nada. Estão fazendo um regaço com a minha vida. Eles querem me colocar inelegível igual colocaram o Bolsonaro. Agora, esse Pablo Marçal, assim como outras figuras que enganam... Meu Deus, quem é que vai ocupar essa vaga? E agora, né? Como é que fica, quem vai ocupar essa vaga no coração do brasileiro? É impressionante. Se dá uma importância que efetivamente não tem, a não ser com o seu secto que, por um motivo ou outro, acaba sendo enganado, né? Acaba gastando o seu dinheiro com algo que vai render nada, que não vai produzir nada nas suas vidas. É perigoso, né? Tem uma gente charlatã atuando nisso, né? Nessa área. Mas, enfim, o Pablo Marçal, assim como outras figuras que enganam seus seguidores, depois de fazerem o que fazem, usam esse tipo de argumento que a gente ouviu aí. O argumento de que estão sendo perseguidos, de que estão sendo calados, que a sua liberdade de expressão está sendo cerceada. Virou uma tática, né? E é tudo bobagem, gente. O argumento de quem comete crime e depois tenta fazer com que os seus seguidores comprem esse discurso, e infelizmente muitos acabam comprando esse discurso, de que na verdade eles são vítimas do sistema, é uma gente perseguida, é impressionante. Mas eu acho importante, no caso do Pablo Marçal, que a gente só tome algum cuidado, porque começa a haver uma demonização do processo de coaching e de quem faz coach. E essa é uma profissão que sim, tem muita gente que se aproveitou do momento, que se aproveita de fragilidades das pessoas para fazer dinheiro em cima disso. Então, tem gente amadora, sim, nesse mercado, mas é preciso distinguir, porque também tem muita gente séria
ajudando as pessoas num processo de treinamento para que elas possam desempenhar melhor o seu trabalho, que elas utilizem ferramentas para melhorar os seus talentos, a sua atuação de trabalho, enfim. Tem, por exemplo, aliás, uma prestação de serviço. Quer saber se um coach é bom ou não? Né? Quer diferenciar? Como é que você faz isso, né? Além de buscar um histórico? Tem a Associação Brasileira de Recursos Humanos, por exemplo, que reúne um trabalho sério, de gente dedicada a entender esse assunto, que tem método, né? Que tem cursos, que é gente gabaritada. Então procure, se você precisa desse tipo de serviço, quer, né, receber esse tipo de treinamento, que é diferente da mentoria, que é apenas conselho, esse é um treinamento. Eu já fiz processo de coaching, assim, eu já fui uma coachee. E é importante em alguns casos, sabe? Uma coachee é aquela que recebe o treinamento, exatamente, do processo de coaching. E para alguns casos, isso ajuda muito nas escolhas de carreira, na transição de carreira, quando você vai se aposentar, por exemplo. Ajuda, mas é isso, precisa encontrar gente séria, porque infelizmente nessa onda que houve da década de 90 para cá, muita gente acabou se aproveitando. E aí surgem figuras como esse tal de Pablo Marçal, um enganador de carteirinha, que se vende como uma coisa para fazer dinheiro em cima dos outros. Eu desconfiaria de todo coach motivacional. Aquele cara que meio que trabalha com frases de efeito, de tirar o melhor de você, de despertar um animal, enfim, que vive dentro de você. Aquele cara que reúne milhares de pessoas e fala com aquele microfonezinho, sabe? Da Madonna. Tem um personagem muito caricato desses coaches motivacionais, que é o Tom Cruise naquele filme... Ai, meu Deus, me ajuda. Magnolia. Aquele da chuva de sapo. Que é um cara que... Tô louco. Enfim, é um cara muito carismático, que fala muito bem, muito confiante e que, portanto, viram um espelho para as pessoas que também querem ser confiantes, que também querem se projetar. E aí vem essas abobrinhas aí do Pablo Marçal. Eu vou tirar o que há de melhor de você, vamos correr uma maratona. Não, mas eu só corro 5 quilômetros. Você pode, basta desejar. Na vida, se você disser que não consegue, você fica para trás, então vambora. Aí deu no que deu. Vamos entrar nessa mata fechada e úmida, porque está dentro de nós o desejo de blá, 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 blá. Esse cara aí, eu sou capaz de dizer que quase a totalidade deles são espertalhões que se aproveitam da ingenuidade e de momentos de fraqueza. Né? Esse messianismo, né? Enfim, a autoajuda, a melhora profissional e pessoal por meio de frases feitas e promessas muito ambiciosas. Enfim, eu desconfiaria, né, de qualquer figura desse naipe aí, que é o de Pablo Marçal. No mais, ele, embora não tenha usado o fundo eleitoral, ele próprio doou dinheiro para a campanha, ele e um sócio, e aí todo esse dinheiro, dá mais ou menos uns 2 milhões de reais, foi gasto em empresas que pertencem a ele mesmo ou a este sócio. Então o dinheiro girava ali, ficava no mesmo lugar, o que é um indício claríssimo, veja, um indício, ele ainda é investigado, de lavagem de dinheiro. Né? E é isso que a gente vai descobrir, se isso foi ou não cometido na fugaz campanha de Pablo Marçal à presidência da República. Sheila, muitos ouvintes aqui curiosos com relação a esse trabalho de mentoria que você fez. Achei bem interessante porque você pontua uma diferença muito importante, que é a seguinte: esses coaches motivacionais que fazem esse trabalho no varejão, eles vendem uma receita pronta que teoricamente funcionaria para todo mundo. No seu caso de mentoria, você fez um trabalho específico, individualizado com uma pessoa. Exatamente. Não é isso? Acho que a diferença principal é essa. Não é um programa que você comprou pronto, era uma pessoa que te direcionava, uma espécie de terapia mas profissional. É uma terapia exclusivamente profissional. É claro que ela te ouve sobre outras áreas da vida, né? Porque isso interfere na nossa atuação profissional, mas é entender o seu momento profissional. E tem exercício, gente, tem exercício de como você lida com determinados obstáculos, dificuldades, como é que você lida com o seu chefe, com a situação de dificuldade, quais são os seus critérios para a tomada de decisão, por que desses critérios, e é isso, tem exercício, tem um método que é aplicado, mas não é pronto, é de acordo com a sua realidade, com os seus princípios,
com seus talentos, com a sua situação, com o seu cargo e com aquele momento que você precisa, né? Então, às vezes, como eu disse, né, para você se aposentar, por exemplo, às vezes é um processo muito delicado para muita gente, né? As pessoas não se preparam para isso. Então ajuda sim, ajuda. E tem gente séria, tem muita gente escrevendo. Me cite um, por exemplo. Não, eu posso citar uma lista. Eu citei aqui a Associação Brasileira de Recursos Humanos como uma das fontes. Lá você pode encontrar indicações, né, de gente importante que faz trabalho sério e tal. Mas houve assim, banalização. O Conselho de Psicologia também pode indicar. Exatamente. Porque há muitos psicólogos que são voltados para essa área profissional e também motivacional, E como é que eles viraram? Gente, tem curso na FGV, por exemplo, para ser coach. Mas aí agora, de uns tempos para cá, houve uma outra história, né? Que é, torne-se um coach e fique rico. Que é o coach do coach, entendeu? Ah, é? Brincadeira. Daí começam a surgir coach. Ah, perdi o emprego, viro coach, né? Chegou a ter piada. Ah, perdi meu emprego, você vira Uber ou vira coach. E você vê a banalização da profissão, né? Temos Marceletes aqui, hein? Temos o quê? Tem Marceletes. Ah, é? Temos. Opa! Rebatendo Sejam aqui. bem-vindos. Rebatendo aqui o que a gente disse com argumentos fortíssimos. Vocês falam tanta M, vocês são um lixo, apresentadores lixo. Eis aí a pessoa evoluída que está despertando o animal dentro dela, o jumento. O animal é o jumento. A Sheila virou taróloga. É bem isso, você entendeu direitinho o que a gente está falando, é isso mesmo. Vamos falar de um escândalo, gente. Por favor. Essa história aqui, nossa, envolvendo INSS e farra de passagens. O aumento na fila para perícia médica e uma farra com passagens aéreas estão entre os motivos para a demissão do agora ex-presidente do INSS. Mais informações com Adriano Oliveira. O novo presidente do INSS assume com a missão de diminuir a fila de atendimento à população. Já são mais de 1.700.000 pessoas em todo o país à espera de perícias médicas. Antigo diretor de orçamento do Instituto, Alessandro Stefanuto, entrou no lugar de André Van Burg, demitido nesta quarta-feira da presidência da autarquia. Além da ineficiência no atendimento, pesaram contra ele também as denúncias de gastos excessivos com passagens aéreas. Segundo fontes do Ministério da Previdência, desde fevereiro foram mais de R$60 mil em viagens não relacionadas à agenda de trabalho. O ex-presidente recebia diária de cerca de R$800 quando saía de Brasília. Van Burg nega irregularidades e alega ter sido exonerado do cargo por cobrar 6 mil contratações de peritos para acelerar os atendimentos. Com o novo comando, a expectativa do governo agora é zerar a fila do INSS até a metade do ano que vem. Vamos voltar a falar sobre a agressão sofrida pelo meia Luan do Corinthians. Esse caso vai ser investigado como tentativa de homicídio, decisão tomada depois de amigos do jogador relatarem à Polícia Civil que um dos torcedores, esses criminosos, estava armado e ameaçou matar o atleta. Foi esse o nível da coisa. Fala, Lucas Josino, acompanhando esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, Josino. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você também, para a Carla, para o Megali, para todos os nossos ouvintes. Tem uma novidade importante nesse caso, porque ontem a polícia mudou a estratégia. Antes esse caso era tratado como agressão e agora é tratado como tentativa de homicídio. Isso porque tinha uma arma entre os agressores, entre os invasores da Gaviões da Fiel, e aí por causa disso o próprio delegado afirmou que trata-se de uma tentativa de homicídio. Eles ameaçaram de morte o jogador Luan, pegaram no pescoço e tal, estavam armados, testemunhas disseram que ele foi ameaçado de morte, então por causa disso agora é tentativa de homicídio. Hoje 2 amigos do Luan vão até a delegacia do DOP, que é o Departamento de Operações Especiais, vão prestar esclarecimentos, foram intimados e vão depor. Luan também vai ser intimado, ainda não há uma data para que isso aconteça, mas ele vai ser ouvido pelos policiais para contar a versão dele. Perguntei para o delegado o que falta para prender os agressores. Ele me disse, provas, preciso reunir mais provas para fazer um pedido de prisão, até porque já passou o período do flagrante. E é isso que deve ser feito ao longo dos próximos dias. Deve ter mais novidade, então, em relação ao caso do Luan, que foi agredido na madrugada de terça-feira num motel. Ele estava fazendo uma festa com várias pessoas, quando 7 invasores da Gaviões da Fiel entraram, ameaçaram de morte, bateram e depois saíram comemorando. Sheila. Ô Lucas, ontem você trouxe informação pra gente, né? Pegou o boletim de ocorrência, leu o boletim de ocorrência e esclareceu uma dúvida que muita gente tinha, que era o seguinte: como é que a informação de que o Luan estava naquele motel chegou até esses torcedores da Gaviões da Fiel, né? Se havia informação de infiltrados, entre aspas, né, de funcionários do motel, se esses funcionários haviam passado
a informação para frente. E o que você apurou é que, na verdade, esses funcionários teriam sido ameaçados também por esses torcedores criminosos que estavam armados, né, Lucas? Sim, Carla, eles teriam sido ameaçados, rendidos pelos criminosos quando entraram, e quem passou essa informação, segundo o próprio delegado, foi um motorista de aplicativo, que pegou uma garota que estava nessa festa, e essa garota disse que estava numa festa com o Luan, naquele motel, e esse homem, esse motorista de aplicativo, gravou essa conversa, passou para outros integrantes que invadiram o local e aí fizeram toda essa agressão. Beleza, Lucas. Bom trabalho para você. Rapidamente, Lucas, agora, você está acostumado a trabalhar com casos policiais, enfim, sabe como é que funcionam as investigações. Esse caso aí é mamão com açúcar, né? Vamos combinar, porque os caras estão filmados. Você já sabe quem consultar, quem são as testemunhas, por mais que seja complicado você convencer alguém que estava no motel, né, eventualmente a prestar depoimento, tem os funcionários. E outra, esses caras não têm muito onde se esconderem, né? Ele e os amigos estão sempre no mesmo lugar uma vez por semana, que é na arquibancada atrás do gol da Neoquímica Arena. Então você sabe exatamente onde encontrar essas figuras. 2 delas estavam envolvidas na morte lá do menino Kevin Spada, na Bolívia. Então são figurinhas carimbadíssimas, conhecidíssimas da PM, até porque é a PM que faz a segurança dos jogos em São Paulo. Quer dizer, não vai ser muito difícil encontrar esses caras, né, Lucas? E depois da invasão, Megali, para facilitar ainda mais o trabalho dos policiais, esses 7 homens postaram uma foto no Instagram, ali no Estadão Lanches, que você gosta bastante, no centro de São Paulo, onde tem... então lá é muito bom. Eles postaram uma foto lá comemorando essa invasão, disseram que o alvo foi atingido com sucesso, tinha a foto de cada um, quer dizer, o rosto coberto de cada um, e para melhorar a situação para a polícia, o nome de cada um, a hashtag, né, o arroba de cada um, para ficar mais fácil ainda para que eles fossem visualizados, que devem fazer isso ao longo dos próximos dias. Valeu, Luquinha, bom trabalho. Obrigado, um abraço para vocês. Valeu. A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, volta a ser presa depois de decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Quem vai trazer mais informações pra gente é a Luana Bernardes. A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, é presa em casa, em Bangu, na zona oeste do Rio. Ontem, o Supremo Tribunal Federal determinou a volta dela à prisão. O ministro Gilmar Mendes aceitou um recurso do pai da criança, Leniel Borel, e determinou o restabelecimento da prisão preventiva. A professora é ré pela morte do filho de 4 anos em março de 2021. Na decisão, Gilmar Mendes destacou que Monique teria coagido a babá do menino, que é testemunha no processo, e descumprido medidas cautelares ao utilizar o celular para fazer postagem em rede social, o que a defesa nega. Monique está solta desde agosto do ano passado, quando recebeu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. O ex-vereador Jairinho, também réu pela morte de Henri e ex-namorado de Monique, permanece preso. Os dois vão ser levados a júri popular, que ainda não foi marcado. O engenheiro Leniel Borel, pai de Henri, diz que se emocionou ao ser informado sobre a decisão e ressalta que manter Monique solta era uma afronta à justiça. Dou glória a Deus, né, por essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que entendeu que o lugar da Monique é na cadeia, né? A Monique solta é uma afronta ao processo, pode causar grandes prejuízos ao processo. Eu como pai que luta todo dia pelo meu filho, fico muito emocionado. O diretor, ator e dramaturgo Zé Celso segue internado em estado grave. O fundador do Teatro Oficina continua na UTI depois de um incêndio atingir o apartamento dele na zona sul da capital paulista. Quem tem os detalhes é o Reni Ravanelli. A médica Luciana Donski, que acompanha Zé Celso, diz que o diretor e ator está mais perto da vida a cada minuto. O dramaturgo de 86 anos está internado em estado grave no Hospital das Clínicas depois de sofrer queimaduras e inalar fumaça. Zé Celso ficou com 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde ele mora, na zona sul de São Paulo, na última terça-feira. Luciana Donski esclareceu o atual quadro de saúde e explicou que a hemodiálise é apenas um dos procedimentos a serem realizados neste momento. Às vezes, algumas coisas se agravam para poder melhorar outras. E é nesse equilíbrio que o Zé está conseguindo estabilidade. Ele permanece vivo e estável. Em Minas Gerais, a Polícia Civil investiga o furto de fontes radioativas de uma mineradora. Luciana Viana.
O sumiço de 2 fontes seladas de Césio 137 em Nazareno e São Tiago, em Minas Gerais, é investigado pela Polícia Civil. Pode se tratar de um possível furto do material radioativo. O alerta é da AMG Brasil, empresa responsável pela posse do Césio 137. A companhia comunicou o desaparecimento à Comissão Nacional de Energia Nuclear no último dia 29 de junho e registrou ocorrência junto à Polícia Militar. As fontes seladas são classificadas como categoria 5, consideradas baixo risco. Técnicos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear apuram o ocorrido. No Distrito Federal, uma professora se torna alvo de apuração por ameaçar e humilhar alunos de classes especiais. Fala aí, André Viana. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga denúncias contra uma professora da turma especial da Escola Classe 8, em Brasília, por comportamento ameaçador e agressivo. O caso surgiu após a aromaterapeuta Marina Valente, mãe de um dos alunos, perceber que o filho de 11 anos, que faz parte do espectro autista, apresentava ansiedade na hora de ir para a escola. Ela então resolveu enviar o filho para a aula com um tablet na mochila e com o gravador de voz ligado, para registrar o que acontecia. Ao ouvir as 6 horas de gravação, ela identificou que as crianças da turma eram vítimas de violência psicológica. Fala direito, tá morto. Mexe a boca pra falar assim, ó. Eu estava em casa doente. Você vai se ver comigo. Tira a mão dele. Tira a mão daí. Tira a mão dele. Vou te botar sentado bem aqui pra lá. Você vai ver que não é pra tosse não. E não é xarope. Segundo a Secretaria de Educação, a servidora está afastada e a Corregedoria da Secretaria apura as denúncias. Aí mais indícios, né, reais, é uma gravação. São 6 horas seguidas de gravação e certamente ela apresentou tudo isso sem edição. Claro que a gente exibiu aqui um trecho editado, né, para compilar essas falas mais agressivas e principais. Agora, os pais que buscam os melhores métodos para lidar com essas crianças que precisam de uma atenção especial, que não podem receber agressividade, porque elas vão reagir de uma forma também agressiva, também nervosa, elas não vão aprender mais dessa forma, muito pelo contrário. Vai piorar todo o avanço que essas crianças já têm, que os pais buscaram ao longo de toda a vida, porque as crianças que têm esses traços de autismo, desde o início, desde a identificação de que isso acontece, são buscadas metodologias para desenvolvimento, para acalmar, né, buscar o que acalma. E aí na escola, receber esse tipo de tratamento da professora, para os pais que batalharam ao longo de toda a vida, isso deve doer demais, né? E aí demoram para fazer, às vezes, quando tem essa possibilidade, a escolha de uma escola específica, para que haja um tratamento adequado, um tratamento específico, uma atenção específica, e tem de volta esse tipo de coisa, de uma servidora como essa. Às vezes não tem nem a possibilidade, né? Mas tem de levar para essa classe especial, com esse tratamento especial. E tem de volta isso. Agora, a importância, mais uma vez, porque a gente vem de uma sequência de denúncias desse tipo, envolvendo educadores ou escolas, né? A gente falou de alguns casos recentemente, todos eles muito chocantes, muito tristes, acima de tudo, de gente que está trabalhando com educação sem amor, sem tolerância, não deveria estar trabalhando nessa área. Simples assim, né? Agora, a importância, mais uma vez, da utilização do celular para isso, né? Para que as pessoas possam fazer denúncias, tendo isso como provas quase irrefutáveis, né? Provas do tratamento inadequado, tratamento de humilhação, de abuso de crianças. Então, a importância do celular, que os pais possam utilizar sim para fazer imagens, gravar os sons, como nesse caso, porque ajuda na denúncia, né? Então, a gente não tinha essa possibilidade no passado e agora é uma ferramenta muito importante em casos como esse. Essa criança tem 9 anos, tá? Tem 9 anos de idade, tem TEA de grau médio para severo, ou seja, precisa de cuidados muito, muito delicados. E a Marina deu entrevista, a mãe deu entrevista aqui ao site Metrópolis, que é de chorar, cara. É uma tristeza. Meu filho aparece no áudio. Ela, a professora, estava colocando-o para baixo, tratando como um vegetal, debochando dele. Isso bate perfeitamente com as mudanças de comportamento do menino. É revoltante. Estou me sentindo muito culpada. Ele não olhava para a professora com respeito, mas assustado. E foi por isso que ela começou a desconfiar. Na escola anterior nunca teve isso. No início, ele estava falando frases curtas. Ao longo do tempo, começou a dizer palavras soltas. Agora,
não fala mais nada. Teve um dia em que tentei vestir o uniforme nele, mas ele não queria ir para a escola. Ele tirava a roupa e jogava debaixo da cama. Nesses dias eu realmente não o levava. E ela diz, a Marina, que o menino não consegue nem ouvir notícias a respeito do que aconteceu. Então, quando a televisão ou o rádio, se a Marina for nossa ouvinte, ela provavelmente diminuiu o volume agora, ou mudou de estação. Porque ela diz que o menino fica desesperado, ele sabe que estão falando dele ali no rádio, na televisão, e começa a se morder. Olha que tristeza. Olha quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta regressão causada por uma professora que obviamente não gosta de crianças. Mas professores às vezes perdem a paciência. Sim, professores às vezes perdem a paciência. Professores de crianças que precisam de cuidados especiais não têm o direito de perder a paciência. Dessa maneira. É uma das exigências desse trabalho, não é para qualquer um. Eu ia fazer justamente essa ponderação. Uma ouvinte nossa escreveu para cá, a Thaís, ela está dizendo, olha, não justifica de forma alguma o comportamento dessa professora, mas é preciso conhecer a realidade de uma sala de aula, trabalha em uma rede de ensino onde 35 crianças são colocadas dentro de uma sala de aula sem qualquer auxílio. E mais crianças também que dependem de um cuidado especial. E os professores não têm auxílio, qualquer ser humano surta, ela está dizendo, é preciso rever esse sistema, sem dúvida, mas isso não tira a responsabilidade desses profissionais de forma alguma, né? Eles precisam de ajuda, isso talvez precise ser revisto mesmo, mas que não tira a responsabilidade deles, não. E eu moro ao lado de uma escola infantil de criancinhas, de bebezinhos. É muito fofo, né? Assim, uma boa parte do dia você ouve... Aquele barulhinho gostoso de criança brincando. Gostoso, mas aí em determinado momento começa uma gritaria. Aí tem alguns que ficam histéricos às vezes e dá para perceber a dificuldade ali dos professores, né, dos monitores, em lidar com essas crianças. Sempre com muito carinho. É claro que às vezes eles podem perder um pouco, né, o rebolado ali. Mas é a exigência da profissão, gente. Ué, tem dia que... É engraçado, gente. Nenê! 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 Eles ficam gritando o tempo inteiro, assim. Eu falo, nossa, hoje os nenês estão on fire. Pra mim, sabe? Eu tô do lado de fora e ouço isso de longe, acho engraçado. Mas a pessoa que tem que manejar ali a situação, olha... Passa apurado, viu? Vou dizer. Mas são ossos do ofício, sim, né, gente? Não tem jeito. Especialmente para crianças que precisam de uma atenção especial. Né? Não consigo. Bom, em Curitiba, um caso de racismo, de novo em uma escola, hein? Um caso de racismo é investigado numa escola municipal. Lorena Pelanda. A polícia investiga um caso de racismo contra um menino de 12 anos em uma escola de Curitiba. De acordo com a mãe dele, 5 estudantes criaram um grupo no WhatsApp com uma lista de xingamentos que se referem à cor do aluno. A Secretaria de Educação Municipal afirma que já realizou reuniões e conversas para orientar os envolvidos. A pasta disse ainda que o Conselho Tutelar foi acionado, mas como racismo é crime, a situação foi encaminhada para a Polícia Civil. De esporte, gente? Vamos falar de esporte? Então, vamos direto pro Milton, né? Falar porque tá em cima da hora. Vai, Milton. Não tem tempo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Hamilton, bom dia. Bom dia, Milton. Legal, Milton. Cadê você? Apareceu, garoto. Como vai, Megali? Grande corintiano Megali. Como é que vai? Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, Margaret Thatcher do Morumbi. E Carla Bigato, sempre tocando bem a bola aqui na Band News FM. Vamos aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Tivemos 3 jogos, hein? O São Paulo e o Palmeiras. O Palmeiras era tão favorito, mas tão favorito que acabou perdendo pro São Paulo por 1-0. Bom pro futebol paulista, né? Porque o São Paulo agora vai se encorajar. Agora o Palmeiras tá meio que balançando também, mas é um sério candidato ao título. E o América Mineiro, hein? O único América não vermelho do futebol brasileiro. O América que foi decacampeão mineiro,
era muito mais tímido que Atlético Mineiro e o Cruzeiro, pois acabou sucumbindo, porque os outros dois cresceram demais. Mas o América tá com um time redondinho, apresentou um goleiro ontem que o Brasil todo viu pela televisão. O goleiro é um Ladislau Mazurkiewicz, um Agustin Mário Serras, entendeu? Olha, como joga a bola esse goleiro do América, eu confesso que não conhecia. América 1, Corinthians 0. A situação tá periclitante lá pro Corinthians e pro Luxemburgo também. E o Flamengo, hein? O Flamengo em casa recebeu o Atlético Paranaense, estava 1-0 pro Atlético Paranaense. No entanto, tivemos a virada do Flamengo por 2-1, entendeu? O Pedro fez um gol de pênalti. E o Bruno Henrique, que está voltando a jogar bola depois de uma eternidade, fez o segundo gol e o Flamengo está muito vivo na competição. Grande abraço para vocês, grande quinta-feira e até amanhã. Grande abraço, Milton.